Acabou, eu cheguei e eu vou resolver tudo. Tá bom, acabou. Prazer, eu sou o Landevaldo, seu Landevaldo, o advogado, é claro, a seu dispor. Eu sei tudo sobre as leis. Da matemática, da física, da química, da natureza. Eu vim aqui pra botar ordem, só que é muita lei e eu preciso olhar direitinho. Olha lá, de Newton caiu. Vou ajeitar rapidinho. Pera aí. Pronto. Falei que acabou. Hora do Enem no ar! E hoje é o último dia do nosso especial sobre universidades e carreiras. Bora começar falando de Química? O curso tem em média 4 anos de duração e existem 2 tipos, o bacharelado e a licenciatura. As possibilidades de atuação são várias. Você pode se especializar em Química Ambiental, Industrial, Forense, Bioquímica e quem explica melhor é o professor de Química do IFRJ, Luiz Fernando Caldas. E aí? E aí, tudo bom? Beleza, professor? Tá. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, já fala pra gente de cara qual a diferença entre a Química da faculdade para aquela do colégio. Bom, para falar dessa diferença, vamos entrar um pouquinho rapidamente na definição de Química. A Química é uma ciência, né? E como toda ciência, ela se baseia no método científico. E uma das etapas do método científico é a experimentação. Então, poucas instituições de ensino médio têm condições de ter um ambiente destinado a esse fim, né? Então, você tem uma aula mais teórica. E já na faculdade, não. Toda disciplina, você tem a parte experimental, né? Então, essa é a diferença. Você vai aprender a experimentação, que é a maneira correta de se estudar química, né? Do meu ponto de vista. Agora, cá entre nós, professor, na faculdade a gente precisa decorar a tabela periódica? Nem lá, nem no ensino médio, né? Isso aí já passou, foi da época anterior à nossa, que o professor pedia Na é o quê? Sódio, então nada disso. A tabela periódica ela é uma ferramenta, né, para o químico, ela é exposta no laboratório, em concursos você tem a tabela, então ela é usada mais como uma ferramenta. E sabendo usar a tabela, você entende um mundo da química, né? Ali você tem todas as informações necessárias dos elementos químicos e você consegue interpretar alguns resultados e até prever, né, determinados resultados com o uso da tabela. E eu posso me especializar nas diversas áreas da química já na graduação? Bom, eu recomendo sempre para aqueles que me procuram, né, sobre, eu quero fazer o curso de Química, entrar nos sítios institucionais, né, vou escolher uma instituição, entra, vê o perfil, a grade do curso, que na própria grade do curso ela vai te dar uma noção da atribuição. De repente, um curso tem uma atribuição, né, você pega determinados cursos, vai ter a atribuição em mineralogia. Então, ali, o curso, você já vai ver disciplinas que dão essa vertente para o curso, entendeu? Fora as disciplinas optativas, né? E também eu aconselho sempre fazer cursos fora da instituição, participando de congressos, palestras, sempre, obviamente, para aumentar esse rol de conhecimento. E quais as especializações que estão mais em alta? Bom, se fosse uns 3 anos atrás, eu te diria com certeza a petroquímica, né? Hoje eu já não vou te dar essa certeza, mas eu aconselharia sempre o estudante a atuar na análise química, na química analítica. Por que isso? Porque ela serve de base para todas as áreas. A análise química, desculpe até usar esse termo, mas ela seria a química como um todo, né? Ela agrupa todas as químicas dentro de uma. Então, a partir da análise química, você pode trabalhar com a área medicinal, engenharia, vamos colocar forense. A forense é análise química. Então, aqueles equipamentos que a gente vê no programa, no CSI, naquelas séries, né, forense, aquilo ali existe, aquilo ali faz parte da química analítica. O químico analítico trabalha com aquilo, interpreta aqueles dados, entendeu? Então, é uma das áreas mais atuantes da química.
Agora, qual a diferença entre bacharelado e licenciatura? Bom, o bacharelado ele pode até ser responsável por um laboratório, ele vai assinar determinados laudos de análise, vai trabalhar com pesquisa, né? E o licenciado ele já não pode fazer esse trabalho de assinar laudo. O licenciado ele já é mais para a área de educação, ele é voltado para a área de educação. Alguns anos atrás, não muito tempo, na época que eu me formei, não tem tanto tempo assim, os dois cursos eles eram muito parecidos. No final, você optava para fazer as disciplinas destinadas à licenciatura, né? Então, ali você tinham dois cursos acontecendo ao mesmo tempo. Atualmente, o curso de licenciatura ele é muito diferente do curso de bacharelado. Entraram mais disciplinas voltadas para a área lúdica, para a área de apresentação de experimentos em sala de aula. Então, para melhorar justamente aquilo que eu falei, né? Aquele aprendizado teórico, aquilo tudo a gente está tentando deixar isso para trás. Para mostrar com coisas simples, né? Objetos simples do dia a dia, fazer química a partir desses objetos, né? Como é o dia a dia do estudante? É um curso pesado, você precisa estudar muito, eu até brinco, às vezes a gente pode até lembrar um pouquinho do filme dos anos 80, pague para entrar, reze para sair. É um curso bem ele pede muito do seu empenho. E além da química, professor, o que eu preciso saber para atuar na área? Bom, inglês é fundamental, principalmente para quem for seguir a área de pesquisa. E informática é crucial, principalmente para aqueles que eu citei, né, o químico analítico. A informática é uma ferramenta muito, muito rica para você interpretar dados, calcular, fazer gráficos. Essa leitura matemática também é importante, né? A matemática ela é muito importante. Os alunos, às vezes, eles entram achando que só vão estudar química. Tem que ter matemática também. Estatística é extremamente importante. E como é a rotina do profissional da área? Bom, rotina, ela dá uma ideia de que aquilo vai acontecer sempre da mesma forma. Não, na química, esquece. O químico, ele tem que estar sempre vivenciando o diferente. Então, algo que hoje deu um resultado, amanhã ele vai dar outro. E você tem que saber interpretar, às vezes, um resultado que você não esperava. Né? Esse experimento eu sei que vai dar uma cor, vai surgir a cor vermelha. Deu verde. Ah, vou fazer de novo. Não. Por que deu verde? Isso é que faz o químico estar sempre trabalhando. E isso, rotina, não existe. Né? Vamos fazer um ping-pong, professor? Vamos. É um curso fácil de se encontrar? Sim, um curso fácil. Aqui no Rio nós temos, vou chutar aqui, umas 5 ou 6 instituições que oferecem um curso. Alguma dica para quem quer saber um pouco mais? Eu indico entrar nos sites da Sociedade Brasileira de Química e da Associação Brasileira de Química e das instituições de ensino que oferecem o curso, né? E qual é o conselho de alquimista? Bom, curiosidade. Seja curioso. Eu, desde pequeno, eu tinha o hábito de abrir carrinhos, de abrir ventiladores. Eu sempre fui curioso. Então, o químico, ele é curioso. Professor, a química lida com a transformação de matéria, certo? Certo. Ela pode transformar nossa vida também? Bom, se a gente pegar transformação de matéria, isso nós chamamos de reações. Certo? Certo. Então, quando o químico ele olha um corpo humano, ele vê um reator. Ele não vê um corpo humano. Porque ali dentro ocorrem reações, sucessivas reações. Para eu movimentar meu braço, né? Quantas reações não aconteceram? Eu inalo oxigênio, a partir disso o processo é todo desencadeado. Então, o corpo humano, ele é um reator químico. Show de bola. Professor, muito obrigado pelo papo. Valeu eu mesmo, agradeço viu? vocês. Obrigado. Tchau. E levanta desse sofá, entendeu? Levanta aí, que agora é hora de você se mexer, beleza? Bora? Vamos lá? Vamos lá. Calma que você não tá no canal errado. É isso mesmo. É que o assunto agora é educação física. Esse é o 5º curso mais procurado. Ele dura de 3 a 4 anos. E você pode optar pelo bacharelado ou pela licenciatura. Quem conta tudo sobre a área é o professor Fabrício de Masi. E aí, professor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, beleza? Beleza. Tudo certo. Professor, muita gente pensa que é só esporte e malhação, mas não é bem assim, né, professor? Não, é isso também, mas não é só isso, né? Tem toda uma base teórica, o curso ele é bem amplo, tem várias disciplinas que não fica só na prática. Muita gente entra achando que é uma academia ou um clube, não é o caso.
Então não é só atividade física, tem muita teoria em cima disso, né, professor? Sim, sim. A gente tem as disciplinas, a base teórica toda, inclusive tem mais parte teórica do que prática. Por exemplo, você tem as disciplinas só teóricas, né, como fisiologia, anatomia, né? Tem a parte prática, mas não se diz respeito ao movimento, né? Sim, você conhecer os músculos. E as disciplinas que são os esportes, as lutas, elas têm a parte teórica. Por exemplo, natação, você tem toda a fundamentação. Você tem a parte do histórico da natação, você tem a parte de propriedades físicas da água, aí depois você entra na prática. Então, para saber sobre o corpo humano, a gente precisa estudar ciências da natureza, como, por exemplo, química, que foi assunto do bloco passado. Não é, professor? Sim, sim, sim. Costumo dizer que a educação física ela passa por todas as ciências, né? O aluno entra achando que é só prática de esporte, na verdade ele passa pelas ciências humanas, né? Toda a parte pedagógica, ele tem as ciências biológicas, entra na parte da química, bioquímica, bioestatística, não é só molezinha não. E qual é a diferença entre licenciatura e bacharelado? A licenciatura, o curso no passado, ele era chamado de licenciatura plena. Você tinha as duas habilitações. Você podia tanto trabalhar na escola, como trabalhar na academia, como preparador físico. Houve uma separação, e você hoje tem a licenciatura e você tem o bacharelado. A licenciatura, basicamente, é o escolar e o bacharelado é o não escolar. Ou seja, licenciatura vai trabalhar na educação básica, educação fundamental, ensino médio, fundamental, e até pode atuar na graduação também da licenciatura. Já o bacharelado, a área não escolar, você tem um mercado muito amplo, que são as academias, os clubes, os parques, a praia, né, o atendimento personalizado, uma série de outras possibilidades. E o que ele aprende em cada ano de faculdade? Bom, aí depende se é licenciatura ou bacharelado, né? Ele tem um núcleo básico de disciplinas e depois tem as optativas e tem as obrigatórias. Se ele optar depois em fazer o bacharelado, ele já vai aproveitar esse núcleo básico também. E as optativas vai de acordo com o que ele for se interessando durante o curso, né? Então, por se ele interessar por uma optativa de um determinado esporte, de uma determinada atividade, ele se especializa naquilo ali. E tem alguma disciplina que tira o sono dos alunos? Ah, sempre tem, né? Costumo falar que biomecânica, bioestatística e bioquímica, né, as três bios, geralmente tiram sono. Fisiologia do exercício e anatomia, né? Agora, por incrível que pareça, tem algumas disciplinas que também tiram sono, né? A natação. Muitos têm dificuldade em aprender a entrar na piscina, eles chegam lá, se deparam com a piscina olímpica ou semiolímpica, né? Aquilo é um susto para quem não tem o costume. E a dança, às vezes, para os meninos, que é uma disciplina obrigatória do curso. Às vezes eles têm um pouco de resistência, né? E tira um pouco o sono, tira um pouco o sono também, né? Mas, no geral, é interessante que essas disciplinas, elas são muito queridas depois. Você tem um primeiro choque, mas elas são muito importantes para o curso, são muito interessantes também. Então, acabam, apesar de tirarem o sono, elas ficam sempre gravadas ali como uma boa lembrança. E qual é o trabalho para concluir o curso? O curso exige um TCC, né, uma monografia, e o aluno ele vai se envolvendo com os temas e eu geralmente sugiro que o que parte da curiosidade dele, o que ele tem vontade de responder. E aí, se ele conseguir fazer isso com antecedência, ele vai desenvolvendo, procura o orientador, procura o tema, né, e aí ele desenvolve e ao final do curso ele defende, né, esse TCC, né, essa monografia, e ele está apto aí para trabalhar. E em que outras áreas o profissional de educação física pode trabalhar? Bom, o profissional de educação física, ele tem um mercado muito amplo, né? Ele pode trabalhar em vários lugares. O colégio, você tem colégio em tudo que é lugar, então não tem problema, você vai sempre haver necessidade. No bacharelado, você tem muitas opções, né? Você pode trabalhar em casa, você pode atender na praia, você pode trabalhar na academia, no clube, preparação física, em laboratórios, tem uma série de locais de trabalho. Agora, o que não é muito conhecido, né, que seria, acho que, referente à sua pergunta, a educação física pode trabalhar com a gestão do esporte, né? Inclusive, na Olimpíada, a gente teve carência de profissionais, né, que falassem línguas, que tivessem experiência em grandes eventos. Então, essa parte de gestão esportiva é muito interessante. E também, que não se sabe, né, existe a intervenção do profissional de educação física para a promoção da saúde, inclusive no SUS. Isso é muito interessante, é pouco conhecido e está sendo desenvolvido e os próximos anos vai ser assim, uma grande vertente aí para a educação física, né, que seria a promoção da saúde. E por que a educação física é um dos cursos mais procurados? Olha,
A partir de 98, né, houve a regulamentação do curso, ele é uma profissão, né? No passado, você não precisaria ser formado para trabalhar com educação física, então um praticante, um ex-atleta, ele poderia ministrar as aulas. A regulamentação trouxe essa reserva, essa segurança, então isso ajudou a divulgar a profissão, né? E a profissão está associada a algo saudável, né, algo alegre, então isso atrai muito os alunos. E para fazer educação física, tem que estar com o físico em dia? Não é obrigatório, né? Mais uma vez, no passado, existia a exigência de um teste físico, né? De uma habilidade específica. Isso caiu na década de 80. Hoje, qualquer um fez a prova, passou. Mas é desejável que ele esteja com a aptidão física em dia, né? Porque ele vai ser exigido dentro da universidade. Mas eu vou mais além. Eu acho que todo mundo tem que estar com a aptidão física em dia. Então, principalmente essa pessoa que pretende se tornar um professor de educação física, porque é importante para todos. É isso aí. Professor, um ping-pong rapidinho, então, já que a gente está em educação física, vamos lá, de ping-pong. Professor, é um curso difícil de encontrar? Fácil. Tem cerca de aproximadamente 600 cursos de educação física no Brasil, é muita coisa, então não é difícil. E o que eu faço para saber um pouco mais sobre ele? Bom, você pode procurar em sites, né, na internet. Eu recomendo o site do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, lá tem várias orientações, e conversar também com alunos, né, dos cursos e com professores já formados. E tem algum conselho de técnico? Eu ia falar mestre, mas eu vou falar técnico, vai. Assim, entrando na universidade, se dedique, que é um curso muito atraente, muito interessante, faz com carinho, que você vai ajudar na promoção de saúde das pessoas e vai ser feliz também na sua profissão. E para ser um bom profissional ou um bom atleta, professor, tem que saber bem as regras do jogo? Ah, sim, tem que conhecer, né? O curso ajuda isso, mas o atleta também tem que conhecer as regras do jogo, até para questão de disciplina, educação, né? Isso é muito interessante. Professor, muito obrigado pelo bate-bola, valeu mesmo. Obrigado a você. E para encerrar o nosso panorama sobre universidades e carreiras, falamos de Direito. Também pudera. Essa é a segunda graduação mais procurada do país. E esse profissional é responsável pela aplicação de todas as leis que organizam o nosso país. Quem se forma em Direito pode se especializar em diversas áreas. Direito civil, penal, trabalhista, ambiental e muitas outras. Quem conversa com a gente sobre esse curso tão concorrido é o coordenador da graduação em Direito do IBMEC, professor Daniel Brantes. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer. Prazer é todo nosso. Professor, por que tanta gente sonha em fazer Direito? Uma carreira de muitas oportunidades, tanto na área privada quanto na área pública, né? Tanto em momentos de crise quanto em momentos de prosperidade do país econômica. Então, acho que isso atrai muito o público jovem para a carreira. Sem contar também os filmes norte-americanos, né? Os filmes brasileiros que mostram os advogados de sucesso, as séries de TV também. Eu acho que isso atrai muito o jovem para a carreira. E também deve ter muita concorrência no mercado, né, professor? Tanto o mercado privado quanto o mercado público. Um concurso público é muito concorrido, né? Em média, estuda-se 3, 4 anos durante 10 horas por dia para passar no concurso público. E na advocacia também não tem vaga para todo mundo e só os melhores sobrevivem. Aí que tá. Muita gente pensa que Direito só forma para advocacia. Mas não é bem assim, né, professor? Não, o advogado, o bacharel em Direito, na verdade, quem se forma em Direito é bacharel em Direito. E ele pode seguir para várias áreas, né? A advocacia privada é apenas uma área. Quando você se forma, antes de se formar, você já pode fazer o exame da OAB. Então, você vira advogado. Mas você também pode ser juiz, pode ser promotor, pode trabalhar na carreira internacional, por exemplo, pode trabalhar na ONU, se for o caso. Então, oportunidades não faltam pro bacharel em Direito, né? Podendo ser advogado ou não. E por que é preciso fazer a prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil? É um requisito legal. O Estatuto da OAB, o Estatuto da Advocacia, prevê que, para você exercer a advocacia, você tem que ser bacharel em Direito inscrito no quadro da Ordem dos Advogados. Então, você precisa, de fato, ser aprovado no exame de ordem. Mesmo que você queira um concurso público, alguns exigem prática na advocacia. Juiz, por exemplo, magistratura, exige 3 anos de prática na advocacia. Então, você tem que retirar a OAB para, posteriormente, passar no concurso. Quais são as áreas dentro do direito que estão crescendo cada vez mais? Diria muito que a área de arbitragem cresce muito, né? A lei é de 96 de arbitragem, mas o novo Código de Processo Civil também dá ênfase às formas alternativas de resolução de conflitos, como arbitragem, mediação, né? Então, outras áreas também, como petróleo e gás, estão sempre em alta, né? Direito esportivo também cresce, o direito ambiental sempre em voga, até com a crise hídrica, por exemplo, que a gente sofreu recentemente no nosso país. Então, são áreas que estão sempre crescendo. Fora as áreas tradicionais, como direito empresarial, tributário, direito civil, né?
né, indenizatória, direito de família, que são áreas que vão estar sempre também com demanda no país. Você falou em arbitragem, é que nem árbitro de futebol? Se você considerar que um árbitro de futebol decide um conflito entre duas partes, né, por exemplo, um jogador entrou no carrinho por trás de outro jogador, ele dá um cartão vermelho, ele está decidindo naquele momento, né? E um árbitro do direito, na verdade, ele é eleito por duas empresas, duas partes que querem uma solução mais rápida para aquele conflito. Então, eles escolhem dentro de uma lista de árbitros, de um centro de arbitragem, escolhem um árbitro e esse vai decidir aquele conflito de forma mais ágil e mais especializada do que um magistrado, do que um juiz, que às vezes é mais generalista. E como que eu me especializo em cada uma dessas áreas? É durante a graduação? A graduação oferece, eu diria que as armas para qualquer um lutar, né? É mais generalista. Mas durante a graduação você pode, no seu estágio, né, ou entrar num grupo de pesquisa para se especializar em uma área específica que você tenha mais aderência, né? Mas eu diria que o estágio é determinante, né? A sua prática profissional é que vai fazer com que você se aprofunde mais e se especialize mais numa área. É um curso muito teórico ou tem prática também? É um curso que também tem prática, é um requisito legal você ter o seu escritório dentro da faculdade para os alunos treinarem, para os alunos praticarem, né? Então a gente tem as disciplinas de prática especificamente. Por exemplo, lá no IBMEC a gente tem o nosso núcleo de diversidade sexual. A gente ajuda casais homoafetivos a adotarem crianças, transexuais a retificarem seu registro. A gente tem também o núcleo de atendimento ao idoso. Eu acho que toda faculdade tem que ter esse viés social para ajudar a comunidade do seu entorno. Então devem ter muitas oportunidades de estágio, não é? Sim, os escritórios procuram muito os alunos das boas faculdades, né? E tem oportunidade para todo mundo, na realidade. E você também pode estagiar na área pública, né? E como que é o dia a dia do profissional da área? Tem que gostar de trabalhar muito, tem que estar sempre disponível para o seu cliente, né? Se for de um advogado, tem que ter inteligência emocional, porque para argumentar você tem que ter inteligência emocional, não pode levar nada para o pessoal, né? Então tem que estar preparado para ler, para estudar muito e também para trabalhar muito. E se eu quero ser um advogado, mas eu sou um pouco tímido, professor, como é que faz? Olha, isso pode ser trabalhado, né? Você me citar como exemplo. A primeira aula que eu dei na vida como professor eu tinha 22, 23 anos. A minha perna tremia, né? Mas eu acho que isso faz parte. A experiência faz de você um grande profissional, né? E a gente, por exemplo, tem uma disciplina na faculdade de oratória, né, lecionada por um professor que realmente consegue tirar dos alunos o melhor. Então agora vamos para o momento ping-pong, professor. Pode ser? Com certeza. É um curso difícil de se encontrar? Tem muita oferta. Agora, qualidade nem todos têm, né? Então, eu diria que o aluno tem que ter cuidado na hora de escolher uma graduação em Direito. E se eu quiser saber um pouco mais sobre o curso, o que você indica? Indicaria checar os índices, né? O índice do MEC, conceito de curso no MEC, né? O índice do MEC ele vai de 1 a 5, né? Então, o curso que tem nota 5 é um curso que tem uma infraestrutura de excelência, que tem um corpo docente de excelência e que tem um projeto pedagógico que vai formar um grande profissional, né? Fora também o selo da OAB, né? O selo do Conselho Federal da OAB. Esse selo só é dado para as faculdades que têm a maior aprovação no exame de ordem. Isso é um índice que deve ser levado em consideração. E qual é o conselho de mestre? Estude muito, não desista. Se você quer concurso público, vai ser demorado, vai ser penoso, mas você vai chegar lá. Eu acho que a perseverança é muito importante no direito, tanto para você ser bem-sucedido como advogado na carreira privada, quanto para você ser bem-sucedido na carreira pública. Professor, e se o candidato não conseguiu a nota suficiente para entrar na instituição que ele queria, que ele sempre sonhou? Vale a pena começar em outra? Acredito que esperar vale a pena, na minha opinião. Agora, o aluno consegue, de fato, aproveitar as disciplinas. Se ele cursou um ano em uma faculdade, ele consegue aproveitar essas disciplinas, pedir equivalência na faculdade dos sonhos dele. E se o candidato não conseguir a nota para fazer direito, vale a pena fazer outro curso? Eu diria que não. Geralmente, o candidato que quer direito sabe exatamente a carreira que ele deseja. Mas existem carreiras que têm aderência com a graduação em direito. Por exemplo, relações internacionais, ciência política, ciências sociais. Eu procuraria uma das carreiras das ciências sociais aplicadas. Professor, muitíssimo obrigado por toda a ajuda. Valeu mesmo. É isso, galera. Essas foram apenas algumas carreiras que você pode concorrer com a nota do Enem. Ah, se você não se decidiu ainda, não se afobe. Pesquisa com carinho, paciência, porque essa é uma decisão importante e sua. Lá no nosso site tem todos os nossos programas sobre universidades e carreiras para você ver e rever quando quiser. Horadoenem.mec.gov.br.
e até a próxima!